Com a ferramenta Misturar, você pode criar vários efeitos, desde os mais simples até aqueles mais trabalhados. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode trabalhar com esta ferramenta de maneira mais avançada. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Aqui no canal é comum você me ver sempre misturando recursos e ferramentas para criar efeitos incríveis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode chegar a esse resultado utilizando a ferramenta Misturar aliado a outros recursos e que vai deixar as suas criações com um aspecto ainda mais profissional. Por isso, já quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você fica por dentro das novidades, além de dar uma força aqui para que eu possa continuar trazendo todo domingo um vídeo com dicas valiosas sobre o CorelDRAW, esse programa tão incrível utilizado por designers. Bom pessoal, já na tela do Corel aqui, nós vamos dar um duplo clique na ferramenta retângulo e aí ele vai criar um retângulo do tamanho do documento. Com a letra G do teclado, nós vamos acionar a ferramenta de preenchimento interativo e vamos adicionar um preenchimento aqui. Então, clicando e arrastando de baixo para cima na diagonal, nós vamos criar esse preenchimento. Onde tem a cor preta, nós vamos colocar um cinza bem claro e o branco nós vamos manter. É só para criar um fundo bem suave. Vamos clicar em suavizar e vamos remover o contorno para podermos começar a trabalhar. Mas antes, com o botão direito do mouse, nós vamos bloquear esse fundo para que a gente possa trabalhar sem correr o risco de tirar o quadrado aqui do lugar. A próxima etapa é colocarmos o texto para trabalhar. Vou colocar aqui o nome da ferramenta, Blend Tool, que é a ferramenta Misturar, né? E vamos começar a trabalhar com a arte. Feito isso, nós vamos centralizar e vou aumentar aqui um pouco a fonte. Vou configurar com a fonte um pouco mais encorpada, né, para que o efeito fique mais interessante. Esse tipo de efeito ele fica legal quando a fonte é um pouco mais grossinha, né, mais encorpada. E vou também agora com a tecla F10 acionar a ferramenta Forma para poder reduzir o espaço do parágrafo, né? Vou aproximar uma linha da outra e também aproximar um pouco mais uma letra da outra, tomando cuidado para uma letra não atravessar a outra, para não ficar muito próxima. Pronto, feito isso, agora nós vamos novamente com a letra P centralizar e aumentar mais um pouco. Agora sim, vamos começar a trabalhar com o efeito propriamente dito. Então, o nosso primeiro passo é colocar uma cor, um tom de cinza. Nesse efeito, inclusive, nós vamos trabalhar sempre com tons de cinza. Lá na frente você vai entender o porquê. Então colocamos aqui um tom de cinza um pouco mais escuro do que o do fundo e nós vamos criar uma cópia menor um pouco. Então você vai reduzir segurando a tecla Shift e antes de saltar você vai clicar com o botão direito para criar a cópia. A palavra que está por trás, a palavra menor, nós vamos colocar um cinza ainda mais escuro. E vamos enviar para trás do texto maior, com a tecla Ctrl Page Down. Pronto. Feito isso, já posicionado aí no local, nós vamos agora com a ferramenta Misturar. Clicar, ela já está selecionada, né, a fonte de trás, então nós vamos clicar e arrastar para que ela se misture com a fonte com o texto que está na frente. Aí você vê essas linhas azuis, é porque isso significa que a ferramenta já fez o efeito. Aí agora é só você configurar. Nós vamos reduzir esse serrilhadozinho que tem aqui, que é só aumentar a questão da quantidade aqui de objetos que ela vai gerar entre uma fonte e a outra. E vamos colocar um valor bem alto aqui, o de 500, que aí fica bem uniforme. E aí nós vamos clarear um pouco essa fonte da frente. Eu achei que ficou um pouco escuro, eu vou deixar um pouco mais claro, que é para poder criar uma sombra na parte de trás um pouco maior. Então você pode clicar e vou colocar aqui 30% de preto. Aí fica bom. Nós vamos agora começar a aplicar alguns efeitos para ficar bem interessante. Vamos fazer uma cópia do texto
da frente, é só você clicar sobre o texto e dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí nós vamos aplicar também um preenchimento gradiente nessa fonte que a gente acabou de copiar. Então, com a tecla G você vai acionar a ferramenta e nós vamos clicar no centro e arrastar só um pouco para a direita. Aí ela vai criar um preenchimento gradiente, onde vai ficar cinza na metade, até a metade da folha e branco na outra metade. Só que aí nós vamos fazer algumas alterações. O cinza mais escuro, nós vamos colocar o cinza mais claro, nós vamos clicar em suavizar e vamos mexer no arranjo também. Nós vamos colocar o arranjo de repetir e espelhar. E vamos também colocar o preenchimento de forma elíptica. Pronto, feito isso, agora é só você configurar. E aí vai ficar um preenchimento onde partes da letra vai ficar cinza, bem claro, e partes da letra vai ficar em branco. Nós vamos agora novamente criar uma cópia com Ctrl C e Ctrl V. E segurando a tecla Ctrl, nós vamos clicar nessa guia de redimensionamento aqui e arrastar para baixo, para que ela crie uma imagem espelhada do texto. Agora nós vamos mexer na cor, nós não vamos deixar esse preenchimento da maneira que está aqui agora. Então, nós vamos voltar com o preenchimento de fonte padrão e na forma aqui nós vamos botar o preenchimento linear novamente. Daí nós vamos novamente clicar, segurar e arrastar de cima para baixo e vamos colocar as duas cores em branco. Só que na parte de baixo, onde tem essa parte de transparência, nós vamos arrastar toda para o 100%, para que ela possa eliminar a visualização. E na parte de cima, nós vamos colocar um valor só para dar uma suavizada, para ela não ficar de tudo branco. Então 25 aqui, eu acho que é um valor que fica bem interessante. Pronto, feito isso, nós criamos um reflexo. Ao invés de usarmos a ferramenta transparência, nós fizemos um reflexo com o próprio preenchimento gradiente, que também é uma forma de criar esse tipo de efeito. Com o reflexo ainda selecionado, nós vamos com a tecla Ctrl Page Down enviar para trás do texto principal. E para dar continuidade, agora nós vamos criar mais uma cópia do texto, só que vamos pintar de preto. Depois disso, nós vamos em Objeto e Adicionar Perspectiva. Através da perspectiva, nós vamos criar uma sombra. E aqui é onde você vai gastar um tempinho para colocar essa sombra posicionada logo abaixo do texto. Aí você já pode também, com a tecla Ctrl Page Down, enviar para baixo, para você já visualizar o efeito, a sombra na verdade, já no local. Aí feito isso, você pode dar 2 cliques novamente na palavra para poder acionar a ferramenta perspectiva novamente. E aí você vai ajustando. Aqui vai um trabalho de paciência até você deixar o texto posicionado certinho debaixo da palavra. Bom, terminado aqui de posicionar a sombra debaixo do texto, nós vamos com a letra G do teclado novamente acionar a ferramenta preenchimento gradiente e vamos aplicar um preenchimento
de baixo para cima, nós vamos clicar e arrastar de baixo para cima. E vamos também clicar em suavizar para poder deixar essa transição um pouco mais leve. E aonde tem o preto nós vamos colocar um cinza. Isso aí, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos em efeitos, desfocar e vamos aplicar uma desfocagem gaussiana, que é para deixar a sombra um pouco mais espalhada, um pouco mais leve, mais realista. A parte do efeito em si está pronta. E você pode perceber que a gente fez todo em tons de cinza. Mas por que isso? Porque agora nós vamos dar 2 cliques na ferramenta retângulo e vamos enviar esse retângulo para frente de tudo. Então você vai selecionar o retângulo e dar um Ctrl Home. Aí ele vai jogar para cima de todo o restante do efeito. Pronto, aí nós vamos remover o contorno e aí quando nós pintarmos com uma cor, eu vou colocar aqui esse vermelho, aí ele vai tampar todo o efeito. Porque aí agora nós vamos fazer o seguinte, na ferramenta transparência, eu vou aplicar um modo de mesclagem, luz suave. Quando eu faço isso, a cor que eu apliquei se mescla com todos os tons de cinza que colocamos na arte e cria esse efeito com uma cor bem suave. E assim, qualquer cor que você pintar o quadrado, ele vai mesclar com a arte e criar variações de acordo com a cor que você escolher. Bem bacana, não é verdade? Mas comente aí embaixo, o que você achou desse efeito? Eu quero saber a sua opinião. A ferramenta Misturar é uma ferramenta que você pode criar vários tipos de efeitos para deixar as suas criações ainda mais interessantes. E aqui no canal você vai encontrar vários vídeos onde eu mostro como trabalhar com ela. Eu vou deixar aqui no final uma sequência para você conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou ficando por aqui, mas se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. No próximo domingo eu estarei de volta com mais um vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!